quero essa partitura. Com Berimbau. ar-condicionados e frios. Fica ruim, né? Eu quero essa partitura. É Baden-Powell, é isso? Essa não tem partitura, mas... Aí, professor. Põe esse negócio na partitura aí. Posso Muito guardar legal. aqui? Pode, deve guardar pra gente ficar à vontade aqui. Gente, hoje, professor Ezequias Lira, professor de violão aqui da UFRN, meu mentor durante o bacharelado, uma honra estar recebendo ele aqui. O professor Júnior Primata, que é uma honra, um cara assim que eu me arrependo de não ter tido mais contato na universidade, até disciplinas que eu poderia ter me matriculado, não me matriculei, cheguei até a me matricular em improvisação, aí tive um problema, não lembro, não. Mas é uma honra, professor, uma referência aqui na nossa música, toca com grandes professores, forma grandes baixistas aqui, né? Vou trazer alguns dos seus discípulos aqui, né? Então é uma honra a gente, esse podcast aqui, tá valorizando a nossa música, a nossa cultura, e quem produz aqui no nosso estado, né? O professor Ezequias, apesar de ser de Recife, mas mora aqui, é professor da cadeira de violão e produz música para a nossa cultura, né? Queria já fazer a parte do merchan aqui para a gente ficar à vontade, né? Essa louça bonita aqui é da Loki Louças, da Isabela Albuquerque, né? Ela nos ajudou aqui com custos e trouxe essa louça bonita. Daqui a pouco a gente vai comer um bolo de milho com cobertura de canjica, olha só. Eita, rapaz, eu falei com o William Silva, que é um parceiraço, né? Um amigo de infância que jogava futebol comigo nos campinhos. Aí depois o cara se mostrou um confeiteiro absurdo. Ele ia mandar um banquete. Eu disse, não, cara, um bolo, um negócio simples pra gente conversar e não só comer, né? Eu falei, o que você pode fazer? Ele falou mandar um bolo de milho com cobertura de canjica pra gente tomar um café daqui a pouco. Grato demais, o William Silva, pela parceria. Durante o programa vai aparecer aqui os parceiros, imagens dos convidados, né? E estou muito feliz, gente. Um projeto novo, tenho me esforçado para trazer grandes convidados, né? E você, empresário, que quer nos ajudar aqui, né, com esse espaço e linkar a sua marca com grandes músicos aqui de Natal, entre em contato aí, manda um direct para mim aí, que a gente conversa. Beleza? Professor Ezequias, obrigado, já começou arrebentando aí no violão. Professor, eu que agradeço aqui a oportunidade. Queria começar conversando um pouquinho, falando um pouquinho da história dos dois, assim, eu tenho muita curiosidade, coisa que a gente não conversou durante o bacharelado, e até porque não era um ambiente para isso, né? Mas aqui é... Eu fico pensando assim, eu não sei, professor, como é que o senhor enveredou pela música, né? E eu queria que o senhor, de uma forma resumida, aí, fosse do processo do seu contato até decidir ser profissional, até chegar em Montreal, no Canadá. Tem uma parte aqui do podcast anterior que eu falo isso. Cheguei um momento que eu olhei para o senhor e disse, cara, eu quero ser igual a esse cara. Esse cara é bem sucedido na carreira como violonista, né? Cara que saiu lá de Recife e vai para fora do Brasil. Então conta essa história um pouquinho aí pra gente, professor. Então, eu queria primeiro agradecer, né? Estar aqui com meu colega aí de métier, professor Primata, o seu convite, parabenizar você pela iniciativa e ver, né, que os frutos da universidade que você acabou de dizer, vários que você conhece, de que você se formou e você foi um empreendedor, foi atrás e construiu sua escola, no lugar de estar simplesmente, mas música não funciona, né? Como a gente ouve. Eu sei que é difícil. Não dá, né? Dinheiro e tal. Mas então, parabenizar, René, aí a sua iniciativa de criar isso aqui cria ambiente na cidade, né? Porque você vai convidar muitos músicos daqui, depois esse programa vai tomando força e um dia todo mundo vai anunciar os shows, vai anunciar, né, os trabalhos. Espero que sim. Eu também torço aí por isso. Bom, falar aqui resumidamente dessa trajetória, né? Eu estou em Natal, eu cheguei em Natal em 2009, eu estou em 2009 para assumir o concurso, né? Um concurso que a gente teve aqui em 2009, um concurso numa época que nós vivíamos no Brasil, uma época áurea e tal, e teve eu vim nessa leva, digamos assim. Mas antes disso, eu nasci em Recife, como você mencionou, e minha primeira história com a música, eu comecei com violão, aprendendo na rua, com um vizinho, né? E aula particular, violão popular, né? E
Eu toquei um pedacinho do Som de Carrilhão, porque quando eu vou fazer essas entrevistas, eu sempre gosto de começar com ela, porque foi a primeira música que ele me ensinou de ouvido. João Pernambuco. O Zé Carlos, era um vizinho. E aí ele encheu o saco um dia, ele disse assim, rapaz, é o seguinte, todo mundo vai te ensinar, vai ficar tocando, aí tu repete, porque eu comecei a gostar, né? Eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos, gostar assim. Ele vinha com a música e ficava sentado na calçada. Repete até você aprender. Comecei aí, eu ficava catando, olhando pra coisa dele. E aí um dia ele disse, rapaz, tem que aprender música, cara, isso não existe, né? Eu sei que o ouvido é importantíssimo, você vai ter que... Se você não tiver ouvido, não adianta você aprender música. Ele queria dizer era ler música, né? Conhecer mais música. E aí eu fui estudar, fiz um curso de extensão na UFPR, e aí comecei, aí tive contato já com o pessoal mais profissional, tinha um pianista lá chamado Caruaru, que acho que já é falecido, né? E aí ele dava aulas lá num curso livre, ele não era professor da universidade, mas ele ministrava esse curso, e era um músico atuante, que tocava nas recepções, bom, enfim, era um músico atuante na cidade, pianista e violoncelista. E ele dava uma aula de teoria muito pesada, assim, sabe? Na época. E eu fiquei assustado quando eu vi que... Tipo assim, foi o primeiro contato com a coisa do solfejo. Eu disse, rapaz, é danoso. E para mim tocar aquilo, eu preciso saber disso, bom, enfim, né? Então foi por aí. Aí eu fui estudar numa escola chamada Centro de Criatividade Musical, que inclusive de lá o maestro Spock, que é bem conhecido hoje no Brasil, foi meu colega lá a gente fazia aula de solfejo. Eu me lembro, não sei se ele lembra, disse 86, né? E sim, era uma escola que... E aí era um curso nível médio, uma escola estadual, né, de música técnica, uma escola de nível técnico. E aí fui depois encurtando aqui o caminho, fui a Paraíba fazer a graduação, etc, etc. E o Canadá teve um momento no Brasil, né, na universidade, que era aquela coisa, eu ouvi os professores lá falando, os professores eles não tinham mestrado nem doutorado, não existia isso antes, né? Eles vinham dos conservatórios, no caso da Paraíba, muitos vieram da Argentina, do Chile, na década de 70, por um governador... Então o professor ele era professor da cadeira da universidade, mas ele não tinha mestrado. Ele tinha a competência de, por exemplo, algum... Notório saber. Gerco é um professor de violino que formou todos praticamente, a maioria desses violinistas, hoje professores, ele já é aposentado, um chileno. Gerco, ele é formado num conservatório, na época. Ele, junto com os conterrâneos dele, Nelson Campos, que é professor de violoncelo, eles vieram pela competência que eles tinham, né? Como instrumentistas e como músicos já atuantes, que tocavam já, gravavam, etc. Naquela época, estou falando na década de 70 isso, né? Mas o que é que aconteceu? Esses professores que vieram, isso aqui para chegar no mestrado, né? Para lhe explicar. Eles começou-se um movimento da universidade de que para você progredir, para você ter abrir concurso, naquela época se entrava na universidade 80, década de 80 até os anos 90, eu acho aí que me falha a memória, era um concurso aberto, né? Você graduado, você prestava, certo? Mas isso depois começou a mudar. Naquela época, quando eu era aluno de lá, na década de... Isso em 95, os professores já começavam a se queixar, porque eles começaram a estagnar. Eles tinham formação, tinham trabalho, tinham os alunos, mas eles quiseram, rapaz, agora a gente tem que fazer mestrado. Aí eles diziam para mim, olha, se tu não fizeres mestrado, assim, em aula, no corredor, tá mal, cara, não vai ter emprego para ninguém, viu, daqui a... Eles estavam já profetizando. Conscientizando os alunos, isso, né? Isso aí entrou no ano 2000 e começou. Alguns fizeram, outros até hoje nunca fizeram, porque de repente o cara tinha uma carreira, ele não ia parar. Bom, enfim. Então eu comecei a ficar com isso na cabeça, né? Eu naquela época, um estudante, né, meus 24 anos, aí eu falei, bom, os caras estão aqui há quantos anos já? 20 anos na universidade, e falar isso, tem algum fundo de eles estão profetizando alguma coisa. E aí todo mundo também, os colegas e os professores novos saindo, falaram, poxa, e eu queria fazer em violão, né? Eu queria não perder o contato com o violão, porque você sabe que a pós-graduação, sobretudo no Brasil, ela é do fundo teórico, né? Numa reflexão, você parte do pressuposto teórico
para falar da música. Tudo bem, eu respeito essa pesquisa, mas eu na época já, e meus colegas, muitos deles, né, até Xisto, que você conhece, baixista, era da minha turma na época. E era um cara que já gravava, já tinha um grupo dele, já fazia as coisas dele. Por exemplo, ele nunca fez mestrado. Ele não, eu tenho minha carreira, eu vou continuar. Sabe? Mas outros como eu, outros colegas, Antônio de Pádua, da minha turma, por exemplo, que é daqui, né, um músico daqui de Natal, Antônio de Pádua, foram fazer, por quê? Porque para fazer concurso na época, até escolas, né, especializadas em música, começou-se esse movimento. Então, isso para não falar muito, eu comecei a querer ir, mas eu não queria fazer nessa estrutura, eu queria fazer em performance. E aí eu fiz o sacrifício, foi uma longa história para poder sair sem bolsa, etc, do Brasil. E porque lá eles apesar de não ter a linha... O senhor já estava decidido a sair, mas... E a condição financeira e passaporte? Eu fui sem bolsa. Na época eu era professor do estado de Pernambuco, do Conservatório de Música, né? E eu fui, me lembro, fiquei um tempo lá com um salário e os americanos foram invadidos pelos... As torres gêmeas caíram, tinha chegado lá e 2 semanas... Um mês, foi 20 de agosto, 11 de setembro. Não, nem um mês antes. Então, o que isso aconteceu? O dólar, não sei se você lembra, deu um pinote imenso. Então, o saláriozinho do Estado ficou uma coisa... Mas foi com que eu fui, né, na época. E, então, eu fui sem bolsa, porque naquela época não tinha um incentivo para a bolsa. E aí foi por isso que me levou à especialização dessa... que estava esse comentário, não, porque com o mestrado você pode ter um leque maior em termos de emprego nas instituições, né? Tanto federais como as outras também. Também começaram a exigir essa especialização. Aí isso me trouxe o quê? Muitas coisas também positivas, né? Eu tenho contato com a pesquisa na área de performance lá, né? Com as pessoas que... o norte-americano é bem mais... focado, você é musicólogo, você é instrumentista. Se é instrumentista, você vai gravar, você vai tocar. Não mistura os dois campos, né? Se você é musicólogo, você vai falar sobre a música, se você é etnomusicólogo, você vai para o campo. Então isso é interessante, né? Então foi mais ou menos por isso que me levou, e lógico, eu sempre fui um apaixonado pelo violão, pela música, sempre queria estudar, e para dar aula, eu estava até comentando com o professor Primato agora, a gente entrando, né? A gente leva essa vida, né? A gente é músico, né? Que está dentro da academia, né? Porque as pessoas às vezes confundem, né? Existe o outro lado, mas nós somos músicos que estamos dentro da academia. Mas quando a gente vai pensar num programa para ensinar, nós somos professores, então a gente tem que explicar, sistematizar e formar, que é esse nosso trabalho. Não é chegar, você, por exemplo, é como eu estava falando do baixo, né? Você pode convidar um indivíduo desse, ele tem um conteúdo imenso, mas vai ter um professor por ali que para colocar aquilo de, olha, o que ele quer dizer é isso aqui, vocês vão ter que trabalhar isso aqui. Então, a especialização ajuda, sim, eu posso dizer que nesse sentido da sistematização, de pensar o conteúdo. Não é, René? Porque você vai falar de vibrato. Uma coisa é você ser só instrumentista e não estar preocupado com o ensino. Outra é você ensinar. Por exemplo, a gente sempre tem um conceito de que às vezes o cara que toca muito, né, um bom instrumentista, ele vai ser um bom professor, e às vezes nem sempre é verdade. Não é comum. Acontece, né? Mas eu já vi workshops que é muito melhor você ouvir o músico falar, e é muito bom para o aluno ouvir também, ele se estimular, mas ele não vai explicar, sei lá, não sei, o professor Primato pode falar aí na área dele, deve ter vários na área de violão. Por exemplo, você vai convidar aí a Mandu para dar uma aula. Como é que ele compõe? Pode ser maravilhoso, mas é melhor que ele vai pegar o violão e vai sair mostrando, olha, essa ideia veio daqui. O raciocínio dele é tão rápido, né, que você não vai acompanhar nem... Talvez ele vai dizer, não, mas eu não ensino você. Alguns são até bem assim, honestos, dizer, não, eu não ensino, eu tenho minha carreira. Ou outros vão ensinar, como por exemplo,
bem conhecido, Nelson Faria, professor de guitarra, tem publicação. Que é um didata. É um didata, é um músico, trabalhou com grandes artistas, né? Então, enfim, ele sistematizou. Então, ele é as duas coisas, como para responder mais ou menos o que você... Tem sim, claro, os dois lados, né? O Mas dá muito mais trabalho, né? O professor e o músico, né? Eu fiz algumas escolhas. Eu assim, como eu venho de uma realidade muito difícil, né? Então, eu tive que escolher. Por exemplo, eu lembro que quando eu terminei o bacharelado, o senhor mesmo me falou assim, e aí, Renê, vamos fazer um mestrado e tal. E olha a minha situação. Eu já estava assim, eu vinha de uma realidade bem difícil, estava dormindo mal, estava me sentindo muito mal, acho que estava até com o início de crise do pânico, mas nunca lhe contei isso. E o senhor disse, e aí, vamos fazer um mestrado, você tem foco, você é um cara esforçado, talentoso, vai dar certo. E aí eu já tinha um burguelinho, e aí a minha mulher disse assim, filho, eu tô grávida do segundo, da menina. E aí eu converso com pessoas que eu respeito, conversei com meu irmão, que é pastor, e é um cara que eu considero muito. E ele falou assim pra mim, ele disse, meu irmão, eu sei que você tem um sonho de se tornar instrumentista e tal, mas pensa comigo, cara, você precisa sustentar a sua mulher, seus filhos, cara. Você vai ser um mestre que não tem grana pra sustentar a sua família. E aí? Aí eu tive que tomar uma decisão, né? Ou eu emendo aqui um mestrado, mas teve até uma situação que eu acho que quando o senhor chegou na universidade, eu liguei, o senhor ligou, e aí, Renê e tal, eu disse, professor, não tenho um dinheiro da passagem para ir para aula hoje, e o senhor disse assim, vem que eu cubro, né? Então essa é a realidade do cara que vem de baixo. E aí a minha decisão foi não fazer o mestrado, abri minha escola, aí dei um conforto à minha família, comprei minha casa, comprei um carro e me arrependo? Poxa, eu queria, por exemplo, ter seguido, a gente era junto, eu e o Fernando, né, que é seu aluno que fez o mestrado, eu queria mas Fernando solteiro, né, apesar dele vir de uma realidade bem difícil, mas ele é solteiro, então ele... Sim, E eu pesou a dar atenção ali, tanto que o meu primeiro filho eu não dei muita atenção assim, na gestação, nos primeiros meses ali, porque estava muito ocupado. Já na minha filha eu fui mais presente, então eu tive que fazer uma escolha e fiz, não me arrependo, que hoje eu posso continuar. Estou concluindo a licenciatura em música agora, vou fazer um mestrado e tal, então mudei um pouquinho o foco, né? Então a vida é assim, a vida é feita de escolhas. Imagina se eu quisesse ser instrumentista, educador, mestre, não dá para chutar. Pelo menos a minha realidade não dava para me chutar e cabecear. Eu tinha que escolher e eu escolhi pela família, pelo sustento ali. Já peguei o bacharelado que eu tinha, disse, o que eu posso fazer aqui? Consegui apoio e abri minha escola. Minha escola chegou a ter 300 alunos, 12 funcionários, né? Muito, cresceu bastante. Ela cresceu tanto que eu não tinha preparação como administrador. Então eu fechei ela em 2020 porque veio a crise, eu abri em 2013, né? Veio a crise e começou a sair aluno. Começou a sair aluno da escola, o pessoal começou a sair, e a despesa da escola ficou, né? Eu digo, e agora? Pronto, aí eu tenho que tomar outra decisão, né? Porque não é fácil, né? Na época até o professor Eugênio Lima disse, isso aí, Renê, parabéns, tem que rasgar o mercado mesmo, porque não tem mercado. Né? Para um cara que não tem recurso, abrir uma escola de música e tal, num bairro nobre. Então, eu tive que fechar. E aí, entrei para o mundo da internet e tal. Então, a vida é feita de escolhas, né? Muito legal, as suas escolhas lhe trouxeram até aqui, até a universidade. Cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história. Eu já me martirizei muito por essa questão. Não é melhor ou pior, é a história de cada um. Eu já me martirizei muito, assim, sabe, professor? Dizer, poxa, eu poderia ter conquistado mais. Mas a minha realidade é difícil, assim. Eu até os meus 17 anos, eu nunca tinha tido uma sandália nova. E nunca tinha tido um caderno novo para estudar. Até os meus 17 anos, eu vivia dos restos de cadernos de familiares que minha mãe trazia da casa das minhas tias, pegava o caderno, eu rasgava o que estava usado e usava na escola. E as roupas eram roupas doadas também de familiares. Então, imagina o cara vindo dessa realidade se cobrar que tem que ser doutor e tal. Então a minha realidade é essa, assim. Mas
Você chegou... Mas faz parte. Mais longe. Cobrança, né? Mas essa cobrança que eu já faço isso, mas eu sou muito realizado com o que faço, com os alunos que tenho, a família que tem, meus filhos são saudáveis, sustento minha família hoje de música, e eu já emendei aqui na história do professor, queria ouvir um pouquinho, professor Primata, a sua história. Tenho muita curiosidade de saber como é que o senhor chegou aí a... Bem, antes de mais nada, agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa também, parabenizar o pessoal da equipe, está fazendo um trabalho muito legal, dizer que é um prazer estar aqui e dividir essa entrevista com um camarada aqui, um colega da escola. Trabalharam junto uma época, fizeram um trabalho junto? Nós fizemos algumas coisas juntos já na escola, mas aí os afazeres acabam separando. Faz parte. Na escola isso tem faz, né? Muito. Quer dizer, quando você está não é só aula que a gente faz. Outra coisa, sempre tem cobranças, né? Extra performance. Mas, enfim, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite. Muito prazeroso estar aqui, é muito legal, esse bate-papo é muito interessante. Esses temas que vêm surgindo são interessantíssimos. Mas falando sobre a questão que você coloca, né? Sobre como é que eu entrei para a música, como é que eu comecei, como é que foi a minha história até chegar aqui. A minha história, como bem colocou Ezequias, é uma história diferente, é bem particular e bem tortuosa para chegar na música. Eu sou filho de classe, eu sou cria de classe média. Então, aos 15 anos eu comecei a ver, tardiamente, eu até considero tardiamente, eu comecei a ver a minha aptidão musical, a facilidade que eu tinha com instrumentos. Né? Primeiro eu comecei com teclado. Né? E um pouco antes... Vai sair no corte aí, Primata começa no teclado. Eu comecei no teclado. Eu me descobri sozinho. A melodia que eu queria tirar, eu tirava. Sem alguém me ajudar. Eu lembrava da melodia e tirava. Eu consigo. Sem nunca ter feito aula nenhuma. Eu consigo tirar a melodia. Coisas básicas, bem simples, mas só de ouvido. Eu falei, eu posso fazer isso, eu sei fazer isso. Então aquilo me chamou a atenção para o instrumento. Só que aos 16 anos eu ganhei um teclado mágico. Teclado Mr. M. E meu pai falou, eu estou lhe dando esse presente, mas esse presente vai lhe estragar. Eita. Porque a história desse acompanhamento eletrônico aí vai tirar sua mão esquerda e vai acabar. Olha o que eu estou dizendo, e foi isso que aconteceu. Por quê? Nessa época o teclado mágico era uma grande novidade, eu fazia o maior sucesso da turma por tocar uma coisa que eu colocava para tocar e tocava a melodia. Quer dizer, começava a fazer festa, começava a ser o centro das atenções nas reuniões da molecada. As menininhas, né? Quer dizer, eu só queria saber daquilo, né, bicho? Não queria saber estudar. Eu não conheço teclado, mas tipo, o acompanhamento era só tocar a mão esquerda? Só teclado Mr. M, que tem aquela programação de você colocar um acorde e tal, só com o dedo aqui. Cada tecla aí ele faz o dó, ele faz a tríade. Se você fizer assim, é menor. Se você fizer assim, é menor com século. Se você fizer assim... Ai, bicho, você não vai pra mão esquerda. Uma mão esquerda se acaba. Aposenta. Então, isso acabou me travando mesmo ali no piano, mas foi bom porque me iniciou em harmonia. Aos 17, eu quis aprender a tocar violão. Meus amigos da rua não deixavam eu pegar o violão deles porque eu ficava brincando, tirando onda no violão. Você vai desafinar, você vai quebrar meu violão, mas eu queria. E eu fui ali, sem muito apoio, mas fui sozinho e comecei a tocar violão. Falei, olha, cara, eu tenho aptidão para música. Que legal. Nós tínhamos uma bandinha que era muito comum na década de 80 ali, você ter aquelas bandinhas de rua. E o baixista saiu. O baixista da banda saiu. Eu tocava mal e porcamente o teclado. Chegou a oportunidade. Mal e porcamente o teclado eu tocava. Tinha 2 guitarristas que não iam pro baixo de jeito nenhum. Eu vou tocar esse negócio sem graça aí. Porque baixo sempre foi... É o goleiro do cara que da pelada que não sabe jogar, vai pro gol. Né? Exatamente. Eita. Aí eu adorava banda, né, bicho? Se não tiver baixo, a banda acaba. Eu vou tocar baixo. Já tava tocando violão, eu vou tocar baixo. Peguei meu teclado, vendi e comprei um contrabaixo. Aí comecei a arranhar. Aí eu chegava da ETFERN, hoje FRN, fazia eletrotécnica.
Aí terminava o almoço, passava a tarde toda acompanhando tudo que passava nas FMs, tudo. Saia mudando de FM, acompanhava tudo, não tinha essa, axé. Naquela época estava começando o axé a entrar nas FMs, né? Axé, música internacional, saia acompanhando tudo. Comecei a curtir. Daqui a pouco eu comecei a ver... Sozinho, sem a orientação. Daqui a pouco eu comecei a ver a turma ficando para trás. Ficando para trás. Sabe assim, aqueles caras que não queriam me ensinar, estavam ficando para trás, porque como eu era curioso e queria saber, eu ia atrás da coisa que eu queria entender, eu não queria só tocar. Essa coisa do perfil, né? E nessa época não tem essa perfil, vai se delineando. Eu não queria só e nessa época não tem essas informações que tem hoje na internet. Hoje é WhatsApp, não é? 20 mil vídeos ensinando como é que o cara toca. Hoje em dia qualquer cara fala em modos gregos. De qualquer jeito, mas modos gregos. Mas enfim, essa coisa do perfil, né? Do meu perfil, assim. Eu não queria só tocar. Eu queria saber o que eu estava tocando. E os caras queriam tirar a música que eu tocava. Eu digo, beleza, vamos tocar, mas eu quero saber por que é isso aí. Desde cedo. Chegou a época do vestibular. Aí meu pai, e aí? Vamos fazer um negócio que dê futuro. Esse negócio de música aí, tu sabe que não dá futuro. Tu vai me dar trabalho se tu for ser músico. Vamos fazer engenharia, medicina, direito. Aí eu disse, pai... Que são 3 cursos que tradicionais, né? Respeitados. Eu não sei o que eu vou fazer, não, mas o que eu não vou fazer eu sei. Direito, engenharia e medicina. Eita. Você de classe média. Eu sei que eu entrei classe média, né? Por isso que eu iniciei me apresentando como querido classe média, porque essa foi uma pressão grande da família. E eu entendo por quê. Tem uma parte cruel, mas eu entendo. Hoje eu sou pai, eu entendo por quê, né? Mas enfim, na semana do vestibular, René, eu não sabia o que fazer. Na semana da inscrição. O que é que eu vou fazer? A idade, o que? 17? 18? Isso aí eu tinha 18, 19 anos. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Entrei na biblioteca da escola de Ponta Negra. Comecei a folhear as enciclopédias para ver se tem alguma coisa interessante. Porque, enfim, não sabia o que fazer. Aí encontrei uma matéria sobre Freud. Aí eu falei, Freud, bicho, que negócio legal esse cara fala aqui. Pronto. Vou fazer psicologia. Aí entrei em psicologia. Vamos para psicologia. Bicho, não era minha praia, né? Assim, eu gosto muito de psicologia até hoje, devo muito, agradeço muito ter passado aquela experiência, mas não era minha praia. Eu tava para trancar o curso de psicologia no primeiro ano. E ia para história ou geografia. A música não, música era um tabu. Música era um tabu. Entendeu? Tava no inconsciente, música era um tabu. Aí chegou o convite para trabalhar com primatas. Daí vem a explicação do mais um corte aí. Onde surgiu o primata? Mais um corte. Trabalhar com comportamento de primatas. Uma professora que era do departamento de psicologia, agora era do departamento de fisiologia e trabalhava com pesquisa, me convidou. E como eu sempre curtia animais, aquilo me deu uma bolsa de iniciação científica, eu curtia e me segurou no curso. Me fez terminar o curso de psicologia e ingressar direto no mestrado. Em psicobiologia com comportamento de primatas. O que você quiser saber de sagui, pode perguntar. Então, só que o tabu de música estava lá atrás. Nesse meu tempo, eu estava tocando e estava estudando música. Agora, paralelamente. Então, você entrou, concluiu, mas nunca parou. Sempre aí já no baixo. Tô seguindo esse caminho aqui da academia, mas a música estava comigo o tempo todo. Eu estava tocando, estava estudando sozinho, estava atrás de livro, atrás de música. Conheci Manoca em 92, né? Fiz o curso de harmonia com ele, tudo nessa época. Esse caminho é necessário para chegar num ponto aqui que é bem interessante. Eu entrei no mestrado, fui trabalhando, eu viajava para tocar em Rondônia, voltava, descia do avião, corria para casa, pegava outra mochila e ia para congresso apresentar trabalho. E assim era a minha vida. Era a família, o pai ficou satisfeito fazendo psicologia, fazendo... Ele estava satisfeito por não estar na música. Por não estar na música. Que é isso, cara? Tá na música. Mas eu entendo, viu, gente? Eu falo isso, mas eu entendo lá dentro. Passei por isso também. Por isso que eu me apresentei como classe média. Porque eu é bem tipo da classe média mesmo. Mas vou chegar num ponto interessante aqui. Quando chegou para
terminar minha tese e defender, né? Aí eu tive uma crise existencial, bicho. Aí foi marcante na minha vida. Bicho, eu não sou isso aqui. Eu faço isso aqui bem, mas eu não sou isso aqui. Eu sou músico. Eu tô aqui, É porque decidir... É muito sério isso. Você decidir o que você vai fazer pro resto da vida é algo muito sério, né? É um tabu que fica na sua cabeça. Entendeu? Isso eu tinha 29 anos já, bicho. Já não era nem moleque não, já. Moleque não. Tava 29 anos já. E eu falei, bicho, eu não sou isso aqui. Eu tô com 29 anos, eu não sou isso aqui. Aí passei uma noite sem dormir. Aí no outro dia cheguei pra minha orientadora, grande orientadora, figura importantíssima na minha formação como profissional, até de música, diria até de música. Como professor, de música não, como professor. Mesmo sendo de música. Maria Emília Yamamoto disse, Emília, eu vou terminar esta tese, vou defender esta tese, mas por respeito a você, ao departamento e ao CNPq que dá minha bolsa, porque por mim eu entregava isso aqui agora, largava isso aqui agora e vivia de música. Porque eu não sou mais nada nessa vida, eu sou músico. Aí Maria Emília, com aquele ar que ela tinha, sempre sério, andou pra minha cara assim. Só você não sabia disso. Ela já sabia, né? Mas e aí, Mário? Não vou terminar. E terminei. Terminei, defendi minha tese. Fui elogiado pela banca inteira. Inclusive, eu tinha índice na minha defesa de seguir para o doutorado. Mas quando terminou minha tese, a gente sempre oferece aqueles comes e bebes, né? Aquela reuniãozinha de praxe para quem assistiu sua defesa e a banca. Uma salinha assim com comes e bebes, aquela coisa. Eu convidei todo mundo para lá. Quando estava todo mundo sentado comendo, falei, gente, obrigado, professora, foi muito bom. Tem uma van esperando, eu vou tocar em Mossoró. Beleza? Aproveita. E assim foi o final da minha vida acadêmica. Psicologia e o início de uma vida mais fervorosa na música. Larguei completamente, René. Fui ser músico. Meti a cara e fui embora. E isso foi 99. Fui morar em Fortaleza, depois recebi convite para ministrar aula em Teresina. Foram momentos muito importantes para mim também. E essa história toda eu acho que eu posso concluir quando eu chego na universidade, que é a universidade em 2002, 2003. O curso técnico foi criado em 98. Né? Os primeiros professores foram Ayrton e Manoca. O curso técnico foi criado em 98. Abriu o concurso para professor substituto de contrabaixo elétrico, como ainda não havia formação nesse instrumento. Inclusive, aqui eu abro um parênteses, já pensei em fazer pós-graduação, mas como é um instrumento ainda recente, em relação à maioria, você não encontra doutorado em performance em baixo elétrico. E como o professor Ezequias bem falou, nós somos da performance. Eu quero fazer performance, eu não quero fazer dissertativo. Quero fazer performance. Procurei pra caramba, tem em baixo custo. Sim. Mas baixo elétrico não. Então, como não tinha formação, o concurso não exigiu formação em música. Aí eu corri lá no departamento de fisiologia, ei, aquele canudo que eu não peguei aqui. Eu saí apressado, não peguei, me presta aí que eu vou precisar ali no concurso. Aí foi quando eu cheguei na escola e hoje eu tornei professor e só para complementar, aquela coisa do perfil que eu te falo, do professor. Eu costumo dizer, e algumas pessoas não me interpretam mal, né? Acabam me interpretando mal, que o músico, quando você começa, René, você não começa com o instrumento e se encanta com ele e diz assim, eu sei tocar violão, eu quero ensinar. Não. Quer tocar. Eu quero tocar. Todos. Quer tocar. Piano, bateria, baixo. O encantamento e a paixão vem de tocar. Né? Aí você se descobre. As escolhas, como você muito bem colocou, a vida vai colocando escolhas e você vai se identificando. E como eu coloquei no início, aquela coisa, eu nunca quis só tocar. Eu queria saber porque eu estava tocando aquilo ali. Porque eu estava usando essa frase aqui e naquela música eu estava usando uma coisa parecida, o diagrama, né? Sim. Por que o diagrama aqui é parecido? Desde cedo, eu estava querendo, estava curioso. Isso aí me apresentava, me indicava um perfil que eu tinha. E se tem uma coisa que eu sou hoje feliz é de ter me tornado professor de música e contrabaixo. Tá? Porque eu me identifico totalmente. Eu me realizo também como professor. Assim,
até certo ponto eu sempre quis ser instrumentista. Todo mundo que entra, na verdade, no bacharelado ali na universidade vai pensando assim, É um curso um performático. dia eu vou ser... É, um dia eu vou ser o Yamandu, né? O Marco Pereira. É outro, mas Mas eu tive professores, né? E o professor está incluso nisso, professores que inspiram você a ser professor, né? Exatamente. A ensinar. Mas depende do seu perfil também. Entendi. A gente identifica perfis. Você, como professor, você identifica perfis. Tem aquele aluno que é mais performance. Isso, que não tem você jeito. Sou solista. Não que às tem. vezes assim, você pede para ele. Você marca alguma coisa avaliativa e ele se dá mal. Mas na hora de tocar, bicho, o cara é fantástico. Arrebenta. Cita uns alunos aí, professor Paulo. Não, perfil Se não for comprometer. Não, é muito cruel. Eu tenho. Por exemplo, a próxima entrevistada, Moniquinha. Mônica vai vir aqui. Essa é sensacional, gente. Mônica essa é baixista de mão cheia. absurdo. Uma profissional de alto nível, entendeu? Que legal. Focadíssima desde o início. Ela impressionou na prova de seleção. Por isso eu pensei logo nela, eu disse, cara, ela tá se destacando muito, eu vejo os vídeos dela, eu fico focando, gente, a vida de você. De uma família de músicos talentosíssimos. O pai toca muito instrumentista, o irmão toca muito bem saxofone. Mônica é uma menina de destaque. Agora, todos têm o seu destaque, né? Todos os alunos têm um perfil. Não existem perfil como bem colocou Ezequias, melhor ou pior, são perfis. Você encontra aquele cara que é mais intelectual, aquele cara que gosta do arranjo, que gosta do assunto, que escreve, que compõe mais, mas ele vezes, não né? é tão desenvolto no instrumento. Ele toca bem, mas você vê o perfil, você vai identificando perfis, porque uma coisa que eu aprendi há muito tempo é que para a gente ser professor a gente tem que, antes de mais nada, saber aprender, né? Para saber aprender, você tem que identificar o perfil do cara para saber como é que ele poderia aprender melhor. Sistematizar o ensino para aquele aluno especificamente, né? Cada um eu faço isso também. É um mundo diferente. Teve aluno já que eu já tive que criar uma fórmula, né? Criar um jeito que só serve para ele, exatamente, né? Não é assim? Exatamente. Isso. Mas aí é um bom professor, porque tem professor que ele cria um sistema e diz, ó, esse é o sistema, quem quiser se vire, senão, né? Senão não vai aprender comigo. O problema é seu, né? O programa é necessário. Você tem o norte aqui, você tem todo o caminho que você vai percorrer. Agora você tem que saber como é que cada aluno vai enfrentar aquilo. E não simplesmente dizer, você tem que aprender isso aqui, pronto. Você tem que saber como é que ele vai aprender aquilo, as dificuldades que ele tem. Alunos trazem dificuldades, mas trazem habilidades. Eles se destacam na coisa. Tem como eu falei, tem um cara que é mais desenvolto, que pega as coisas rápido. Aí esse cara vai ter dificuldade com leitura, normalmente. E vice-versa. Tem aquele cara que dá conta de tudo, mas aí é mais amarrado na parte da performance, né? Então, assim, para finalizar toda essa minha resposta, a minha origem, como eu cheguei na música, eu me sinto realizado hoje como professor. Talvez isso não seja nem assim de todo bom, porque me tira um pouco da parte criativa, me afasta um pouco, eu me envolvo tanto, eu gosto tanto dessa experiência de estar preparando aula e de ver o brilho nos olhos dos caras quando entendem que eu largo de compor, de produzir coisas. Talvez até não seja tão bom para mim assim, mas é uma coisa que eu tenho me policiado ultimamente, tentado. Mas você trazer o meu foco pra vai cá. Influenciar na música em Natal, né? Você vai formar a Moniquinha, que é... Nossa, bicho, eu né? posso citar gente aqui que eu posso ser fez diferença na vida de muita injusto se eu esquecer de com alguém, alguns, mas Mônica, Daniel Ribeiro, Rony Sérgio, que hoje ensina, é multi-instrumentista, professor de sanfona e tantos outros instrumentos, Moisés, nossa, Fazer uma listinha e depois eu vou pegar essa listinha e trazer geral pra cá. Ismael Miranda, grande músico do mercado comercial, mercado de música comercial, entendeu? Aquela música de rádio, de música de festa, né? Música sertaneja, de forró e tudo mais. Eu vou com Jackson, nossa, eu acabo sendo injusto. É muita gente. Me perdoe se você estiver assistindo, eu esqueci de alguém, gente. Eu lembro de vocês, porque agora na hora tanta gente. Vamos comer um bolinho aqui, aí agora o papo é livre. O Primato falou essa coisa da música. Eu pulei essa parte, né? Mas eu passei semelhante. Meu pai,
quando eu disse, eu também ia fazer um teste da escola técnica. Na época eu gostava de tecnologia, né? Na época era eletrotécnica, uma coisa lá que chama. Eu sei que ia trabalhar com circuitos, aqueles negócios. E eu desisti também para ir para esse centro de criatividade lá, para essa escola. Que era técnica também, na minha cabeça eu disse, não, mas essa não é técnica também, essa aqui é técnica e essa aqui é técnica de música. E aí eu fui falar em casa e ele não concordou. Depois aí a classe influencia muito, eu acho que são realidades diferentes. O professor Primato é da classe média. Olha, eu acho que na época era média. Teve uma boa condição, uma boa educação? Minha mãe é professora aposentada, meu pai já faleceu, era contador. Na batalha muito grande, né? Nasceram no interior do estado de Pernambuco, foram para a cidade, bom, aquela história. Digamos assim, Renê, eu tinha assim, tinha um básico, eu tinha meu quarto, eu tinha o que comer, eu tinha livros, né? Eu tinha uma escola, uma boa educação, uma boa escola. Tem altos e baixos. Eu acho que é considerado classe média. Isso é considerado classe média, né? Porque a classe média... Não tinha nem noção do que era na época, né? Mas essa preocupação de que você vai ser, se você disser que não vai pro direito, se você dizer, rapaz, você vai... E eu venho de uma família, quer dizer, uma parte da minha família é evangélica, né? Então ele não admitiu isso. Você vai viver na noite? E eu perdi essa fatia, porque lá é que você aprende, né? Meus amigos me chamavam, vai ter um negócio ali. Rapaz, mas aí eu fui tocar na igreja, eu pulei essa parte. Até os 13 anos eu já tocava, acompanhava os irmãos lá cantando a música deles, né? E me ensinou muito, porque tem umas coisas lá muito curiosas, né? De você acompanhar essas pessoas que não... Na verdade, eles cantavam... Que não tem, que desafio, né? Sim, mas meu pai, ele também não gostou da ideia e ele começou a citar, seu Valance é advogado, você vê, Tom Jobim fez... Eu digo, irmão, o senhor está indo longe demais. Tom Jobim, seu Valença, sou um artista já... Naquela época, na minha, já era estabelecido, já grandes nomes da música. Mas é porque não admitia. Também, e era normal, eu concordo também com isso, é normal essa preocupação, né? Porque você dizer, você vai viver de quê? Essa é a pergunta. Você vai tocar ali como fulano, seu vizinho ali, sai toda noite, de quinta a domingo, trabalha a noite toda para ganhar, nem lembro quantos caras ganhavam naquela época, mas já era o cara tinha que tocar a semana inteira para tirar entendeu? E eu comecei com 14 anos de idade a dar aula, assim, interessante que as histórias terminam se batendo. Aí eu comecei a me apaixonar por dar aula. Na época que eu dava aula, René, era assim, aula privada, né? Você não ia dizer, você vai aprender. Eram umas fitazinhas cassete, o pessoal gravava, só ali, eu quero aprender essa música, essa. Muitos alunos eu tinha assim, eu ia dizer que não, mas você até dá uma sugestão não, vamos estudar um Baden. Como? Não, eu quero essa daqui, olha. Tire essa aqui. Aí eu ia para casa, não tinha aqueles gravadores, acho que você não pegou essa. É um gravador desse tamanho que você botava. Aí ele aprendia, ficava feliz, anotava a cifra. Muitos se interessavam pela cifra, outros nem queriam só mesmo tocar. E eu comecei a ganhar meus primeiros, na verdade, dinheiro com música dando aula. Com 14 anos? 14 anos, cara. Eu saía, pegava ônibus. E o aluno tinha que idade? Rapaz, eu tinha uma aluna de 21 anos que eu tinha vergonha. O meu professor de violão foi pro Acre. Um cara muito... Tá lá até hoje. Criou o curso de música lá. E na época ele chegou para mim e disse, eu tô indo embora de Recife. E tem um aluno aqui. Um estudante de medicina. E eu, 14 para 15 anos. E aí eu fiquei com vergonha, né? Eu disse que eu chegar na casa da menina, ela vai dizer, oxi. Esse Romualdo já... Esse pirralho aí... O professor ele já tinha o quê? 23, 24, 25 anos. Mas aí foi muito legal. E outros eram mais crianças, 10 anos. Aí era mais jovem do que eu. E aí eu comecei Faz sentido, né? Faz sentido você dar aula para criança de 10 aninhos se você tem 14 anos. Mas 14 anos mas aí a aula veio muito também cedo. Eu ensinava o que eu sabia, né? Lógico. Você lembra no violão aquele livro de Henrique Pinto, né? Eu acho que o Primata já viu em algum lugar. Que foi um marco, né? E aí o Romualdo dizia, memoriza isso aqui, já dá para começar. Né? Aí eu usava aquelas peças, os exercícios,
Mas eu tinha as limitações, não tinha experiência, né? Mas eu também era consciente de que não era todo aluno que... E usei as cifras, sempre curti muito ler cifra. Eu comecei a ler cifra muito antes de ler música. Muito antes. Na verdade, é a formação natural, né? Ninguém no Eu Brasil... não comecei lendo nota, partitura. Eu comecei ninguém lendo cifra. começa que deveria, né? Deveria ser assim, né? Não sei. Será, professor? Não sei, mas eu acho que faz parte... Delícia o café, bolo. Fantástico, né? Bolo, fantástico. Muito bom, viu? Bolo Essa é uma boa reflexão também. Mas deixa eu só colocar uma adição aqui, a gente volta para esse ponto aqui da iniciação intuitiva ou já por teoria. Só colocar uma adição da minha história para chegar à música, que é interessante. Eu fiz ETFERN e fiz eletrotécnica. Cheguei a entrar em eletrotécnica. Nessa época era o... Só que como não era minha praia, bicho, eu fui jubilado. Não foi, Porque não. eu fui reprovado tantas vezes na disciplina que os caras me cortaram, eu fui jubilado. Eu fui reprovado na disciplina em física, que era muito voltado para elétrica, né, já que meu curso era eletrotécnico, com um professor chamado Wellington Amorim, não esqueço nunca dele. Baixinho assim, que era baixista. Olha aí. Que era baixista. Idos de 85 isso. Fui jubilado da ETFERN. Aí meu pai, né, quase que degola. Mas, enfim, simbora. Passa-se o tempo, um pouco antes da pandemia, eu acho que em 2018 ali, estou eu no Banco do Brasil do Centro de Convivência. Quem está à minha frente? O professor. O professor. O Wellington Amorim, ele é baixinho, né? Bem baixinho assim, tá, cara. Aí ele saiu do banco, eu concluí minha operação ali também no caixa rápido, aí eu saí atrás dele. Aí fui me aproximando e falei, o Wellington Amorim. Aí ele, opa! Aí virou assim. O senhor foi meu professor na ETFERN, né? Ele, rapaz, não tô lembrado. Aí eu fui jubilado por sua causa. Aí ele fez assim. Eita, aí eu extremo pra ele. Eu bem maior que ele, né? Ele viu baixinho. Aí ele olhou pra mim assim, regalado, aí eu. Professor, eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Porque ali não era minha praia. Hoje eu virei professor, sabe do quê? De contrabaixo. Ele, como? Pois é. Hoje eu sou professor de contrabaixo elétrico. Eu sei que o senhor é baixista também. Sou, pois é. Aquele aluno que saiu lá da ETFERN em 85, hoje é professor na escola de música, de contrabaixo elétrico. Feliz. E eu quero aqui agradecer. Não tô com raiva, não. Obrigado por ter me jubilado. Obrigado. Aí ele riu, aí eu bati nas costas dele. Eu tô falando sério, viu? Tô agradecendo aqui. Aí ele saiu rindo também, assim, meio sem entender o que tinha acontecido. E essa é uma passagem bem interessante. Mas voltando para o assunto que é interessantíssimo do início intuitivo ou por nota, eu acho que o ensino, você ser iniciado em música por teoria, você pode formatizar, entendeu? A música do cara, você pode tá criando ali um músico extremamente competente. Eu acredito nisso. Mas em termos, talvez, criativos, sabe, assim, populares, você vai formatando já de início. Mas tudo isso pode ser exposto para o aluno, né? Assim, porque, eu vou ser sincero, eu comecei na igreja também, de forma intuitiva, o cara pega isso aqui e tá, mas eu gostaria de ter começado, hoje com a maturidade que eu tenho, que alguém tivesse me iniciado logo na partitura. Né? Eu gostaria. E o início foi intuitivo. Por exemplo, hoje eu dou aula em uma escola regular, que tem sido uma experiência massa. Assim, eu tô concluindo a licenciatura, eu fiz estágio, aí dei aula para criancinha de 3 aninhos, no estágio. Cara, que experiência massa, assim. E a professora no pé e tem que organizar uma aula. E como é que eu vou ensinar música para uma criança de 3 anos, cara? 4 aninhos? Então você tem que pensar, tem uma linguagem, tem especialistas na área e tal. Então, geralmente é mais intuitivo, é movimento, né, é uma apreciação. Então, eu tenho refletido sobre isso. Aí, nessa escola, eu dou aula para o nível 2, 3, 4, 5, que é criança até 5 aninhos, até Fundamental 2, que é os marmanjos, pré-adolescente. E são 2 vertentes. Eu tenho ensinado tudo isso. Para os marmanjos, eu tenho exposto já a partitura. Mas não de uma forma
muito aberta, assim, tipo, olha, gente, tá vendo isso aqui? Vocês já viram esse símbolo aqui? Já, que legal. Como é o nome disso aqui? Pesquisa aí pra mim, olha aí na internet, olha aí no celular, porque hoje todo mundo tem acesso à informação. Então eu não tô cobrando, não tô colocando de uma forma engessada, eu tô expondo, alguns vão gostar, outros não, mas na minha concepção é legal expor, porque vai alguém dali se envereda pela música e ele teve a oportunidade cedo. Essa parte intuitiva eu também faço. A gente agora vai, nesse trimestre, eu vou preparar o plano do trimestre como música nordestina. Então eu vou falar do Luiz Gonzaga, a gente vai fazer baião com corpo, vamos fazer baião com corpo aí. Né? Então isso é intuitivo. Então eu acho que você pode expor os dois. Eu entendo o que você está querendo falar. Veja, sobre... Né? É muito interessante o que Primata levanta. Isso é uma síndrome É uma discussão nossa, longa, né? da maneira que nós fomos colonizados. Aí eu vou longe, né? Isso é um colonialismo. Ou seja, por que você tem que aprender com a partitura num país, numa América Latina, de uma tradição oral estupenda? Eu estou falando de América Latina, mas estou falando de Brasil. Por quê? Porque os conservatórios, modelo europeus, chegaram aqui no século XVIII, né? Começaram a Escola Nacional de Música, os modelos europeus. Então, na Europa, a música eurocêntrica, você aprende dessa forma. Mas a nossa tradição é distinta e não é explorada ainda. E essa coisa da criatividade, por exemplo, levando em conta a cifra. A cifra você tem Ré, Sol, Dó. Acabou. Você é instrumentista, você é o quê? Violão? É Ré, Sol, Dó. Você é baixo, você é acordeonista. O que é que você vai fazer? Ré, Sol, Dó. Aí o acordeonista... Aí é um ritmo, é o quê? Aí você já está aberto a uma criatividade, o quê? Ah, tem melodia? Coloca a melodia. Então, essas coisas, eu hoje sou mais pela intuição. Aí eu concordo com o Hermeto. Tudo vem depois. Imagine se Hermeto fosse... Hermeto, você nunca estudou orquestração. Tudo. Será que ele era Hermeto? Se não deixasse ele ser o que ele é? Né? Será que Dominguinhos... Olha, Dominguinhos não sabia... Estava conversando de Dominguinhos. Dominguinhos não sabia uma nota. O compositor que Dominguinhos é, o instrumentista, improvisador, porque Dominguinhos, claro. Dominguinhos improvisando, se você ver os vídeos e as gravações, o que é que acontece? Intuição. Ele quando aprendeu, ele aprendeu. Mas todo mundo, feira. mas deixa eu então, isso, só polemizar o negócio, mas tem todo, que ser explorado, tem que ser explorado. mas todo sabe? mundo tem essa facilidade. Não é que você não tenha que ler música, eu não estou dizendo isso. Nós somos professores. Não estou dizendo para... você agora deixa de estudar. Não é dois isso. professores, corte aí, ó. Dois professores da universidade. Não é isso, que é para ser mal entendido. Não. Nós não estamos diminuindo. Que não é para estudar, não é isso que eu estou dizendo. Não estamos desmerecendo o ensino de música, teoria, tudo mais. Não estamos... A importância que tem, não é isso. O assunto até porque eu já recebi vários comentários que o senhor enche o saco dos alunos para ler. Se não abre mão, tem que ler, meu irmão, e tal. Porque é o seguinte, bicho, o que é que você veio fazer aqui na escola? O que é que você viu? Primeira aula de contrabaixo do curso, o que é que você veio fazer aqui? Eu vou estudar com o senhor, beleza. Para quê? Isso aqui é um curso profissionalizante, nível médio. A escola de onde você vem, do baile da noite, é tão importante quanto essa aqui. Eu vou logo dizendo para você. Para você tocar bem, você não precisa da escola de música. Não. Ninguém precisa da escola de música para tocar bem. Ali tem um propósito, né? Você cultiva lá. Qual é a coisa da escola de música? Você vai ampliar suas competências. Coisas que o ambiente prático não favorece, a escola de música vai lhe apresentar. E entre elas... A leitura, bicho. Olha, você lá fora vai ser muito zoado porque tá estudando Bossa Nova e Jazz, né? Você quer saber agora de Bossa Nova e Jazz, mas você vai falar o seguinte pros caras. Eu volto da escola de música, venho e toco de ouvido com vocês. Vamos para lá. Tocar lendo comigo. Ou seja, o senhor está expondo o aluno às duas... Exatamente. Claro, é essa coisa... engessada, como o Mata falou, sabe, né? Explorar a intuição na aula, na formação.
Deixa eu. Desligou aqui? É isso que eu quero Tá dizer. programado? Não quer dizer que não é música. Eu também sou muito. Você sabe, estudou Deixa comigo. eu dar uma olhada. E tem que e eu ler, também. tem que fazer o som direito. Não é esse negócio, intuição. Não vamos confundir. Inclusive, intuição. eu acho que essa Opa. frase foi do senhor. Intuição É porque que eu não vou lembrar. Se eu for lembrando, eu vou dizendo as frases que o professor Ezequias falou, né? Se for verdade, Eu não lembro. Eu lembro que o senhor falou assim, não, o músico tem que ler, cara. Tem que ler, tem que pegar de ouvido, porque surgiu um trabalho, o cachê é 3 conto pra você fazer. E aí o cara diz, as músicas estão aqui, aí os caras mandam as partituras, aí você diz, ferrou, irmão. Manda o disco. Não tem disco não, irmão. É lendo. E aí, ferrou. O cara perdeu um trabalho de 3 mil. Eu me lembrei de uma história que vou contar daqui a pouco. Desse zabumbeiro. Ele foi tocar. Desculpa, termina. Não, aí tem, por exemplo, tem um aluno, é Danilo, eu não sei, agora não posso lembrar o nome dele não, eu chamo ele Danilo Bez, Dandan, que toca baixo. Toca acústico e toca elétrico. Outro, um injustiçado. Bicho, Esse cara parece... professor, ele surgiu... Eu sei quem é esse baixista. Injustiçado no sentido que eu não mencionei, viu, gente? Veio uma cantora aqui, ela é da minha igreja, toca lá embaixo da minha igreja. Ele veio uma cantora de fora fazer acho que foi no Midway, não lembro não. Você vê no Retrato Riachuelo. E ela ia fazer a Adele. A cantora lá internacional e tal. E precisava de um baixista elétrico e um acústico. Não vai contratar 2, contrata um que faz os dois. Quem é que faz bem aqui em Natal? Ele. Cachezão lá em cima. Quem que chamou? Ele, pô. Ele pegou um trabalho por quê? Porque ele tinha um perfil. É isso que eu tô... Não né? é isso o bolo, viu? Parabéns. Não é? Show. Professor, isso é nós, viu? É nós. Talvez um pouquinho mais de café. Aí, tamo junto. Fantástico. Entendeu? Então surgiu, ele pegou um trabalho, eu conversando comigo, que alegria, eu fiquei cheio de alegria, disse, é real isso. Então, se surge uma necessidade que você tem que ensinar a partitura, você tem um conhecimento. Se é para ensinar intuitivamente, o aluno que não se adequa bem, você também tem a característica. Então, por isso que eu estou dizendo que no início, eu acho que é legal expor as duas situações no início. É o que eu tenho feito com os meus alunos e o resultado tem sido legal, tem sido bom, né? Agora depende, se a forma que eu vou expor a partitura pela primeira vez, porque tem professores que são fantásticos, tem professores didatas, a gente já conversou aqui, né? Que é o cara que em off, que o cara não sabe passar, cara. Ou, não é? Não sabe passar. Eu tive situações na universidade que foram incríveis, assim, né? Não vou expor assim para não complicar aqui. Mas vou dar um exemplo bom, que é o professor Eugênio Lima. Eu fui cobaia lá no doutorado dele, memória, né? Na tese dele, da memória. Isso. Cara, essa experiência mudou, porque eu vi o quanto o professor é fantástico como didata. Ele colocou a obra... né, explicou como é que funcionaria o projeto e tal, disse, pronto, você vai ler isso aqui, vai estudar essa semana, próxima semana você toca pra mim. Aí eu fui lá, estudei a peça difícil, viu, ele e Danilo Guanais, a composição do professor Danilo Guanais. Aí toquei a peça, ele disse, que massa, ficou legal demais, hein, aquele incentivo. Aí disse, mas melhora essa digitação, muda isso aqui, aí você traz na próxima semana. Eu fiz as correções, cheguei na próxima semana. Muito legal. Ele, que legal. Agora se liga aqui nas dinâmicas aqui, ó, que você tá falhando nessas dinâmicas aqui. Eu fui na outra semana, pronto, com 4 semanas eu tava com a peça pronta, que se eu fosse estudar por conta própria, eu levaria os meses, que a peça era difícil e minha rotina de estudo que não era muito organizada. Ou seja, eu aprendi uma peça de altíssimo nível em 4 semanas com ele, com a didática, e ele não chegou na primeira aula e tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E aí me mata como aluno, me desestimula, entendeu? Então eu percebi ali que o cara era muito bom. Depois ele me fez produzir em 4 semanas o que geralmente eu levo 3 meses, 4 meses. Que massa, né? Como o cara é bom didata. Então eu acho que como você apresenta para o aluno faz muita diferença, né? Então, é isso. Deixa eu botar mais um cafezinho aqui.
A sua história aí, professor. Não, eu ia falar essa coisa do vídeo, por exemplo. Bastos disse que Carlos Malta ligou para ele. O saxofonista. Que ele tem um trabalho com pífano, disse: Bastos, olha, tem um show. Mais café, professor? E um show não sei aonde, parece que era no Ceará, ou era no. Não sei. Aí mandou uma fita, uma gravação para Bastos. Ele trabalha com um vidão. Ele disse: essa aqui eu fiquei, olha. A mulher não aguentava mais. Estudei a zabumba. Era todo dia. Quando eu cheguei na hora do show, aí Malta, ele disse que Malta é traquinho. Aí Malta, muito traquinho, disse: Bastos, eu mudei, foi tudo, ó. Vou fazer mais aquele repertório, não. Eu disse: mas, rapaz, eu estudei aquilo ali. A mulher não aguentava mais, não. Era todo dia, porque tinha umas convenções, um negócio lá e tudo. Pra você ver, de ouvido. Mas eu disse: e aí, Bastos? Ele fez 2 ensaios comigo, me explicou lá as coisas. Ele não tinha como, no caso da zabumba, tinha como ele chegar a fazer o trabalho, só vender. Mas, por exemplo, claro que isso estou contando aqui um figurativo, né? Em geral, o músico não vai fazer isso. O cara faz os arranjos todos, chegar no dia, diz: eu mudei todos os arranjos, agora vamos ensaiar. Mas, se fosse para ler, ou fosse uma mudanças possíveis de ler, como você falou, essa história que eu conto, eu falo por mim quando eles não querem ler. Eles não lê e tal. Geralmente, quem tem muito bom ouvido é preguiçoso de ler. Você toca uma vez, acabou, já tem. Opa, já tem. E eu inverso. Quem lê muito bem não gosta de ouvir. Não gosta de ouvir. Aí eu digo essa história que eu contei a você, é a história do saxofonista no Midway. Eu digo, ó, que o cara está começando aqui, né, na escola de música, ele foi trabalhar. Eu digo: imagine, você concluiu aqui. Aí o seu colega de sax aí chega e diz: ó, tem uma gig agora, 3 da tarde. Tá aqui as partes, pra tu ler, samba. Tem umas coisas. 400 contos. Cachê bom. 3 horas. Agora, bicho, a gente não vai ensaiar, não. Aqui. Bora. Aí ele ficou dizendo pra mim: se você ler, tem uma leitura assim, competente, você vai lá e vai fazer o trabalho. Agora, dá tempo daqui para 3 horas, você está aqui agora, meio-dia, você não tem como ouvir tudo isso. Ou você vai chegar lá e tocar na hora, né? Então, aquele lance não é para... Porque o pessoal está assistindo a gente, não é que o professor chegou lá, não, intuição, não vamos confundir responsabilidade, cultivo, que é como o Primata falou, cultivar a arte. Você está lá na escola de música para somar. É uma boa pergunta fazer isso no primeiro dia de aula. O que é que você vem procurar aqui? Porque se você já é fera... Aí tudo bem. Aqui a gente não pode ajudar. O que a gente. Vocês, como completar a sua formação, né? Vocês são 2 professores universitários. O que a gente encontra? Uma preocupação minha, assim, como profissional, é. Que bom café também. A gente quer fazer um trabalho relevante. Todo mundo quer fazer um trabalho relevante, quer fazer algo que faça diferença. É por isso que nós estamos aqui batendo esse papo. É por isso que eu quero trazer pessoas relevantes para cá. Porque recentemente eu tenho consumido muito podcast e eu quero saber da vida dos caras, eu quero saber o que os caras pensam. E não tem lugar para consumir. Me diga aí um lugar para a gente consumir conteúdo dos músicos de Natal, né? Eu fiquei procurando e encontrei algumas coisas com dificuldade, mas a gente quer expandir, né? A gente quer fazer um trabalho relevante. O que a gente tem encontrado, professores, de alunos na universidade e o que a gente pode fazer, né? A gente aqui como profissional, para formar pessoas que façam a diferença, né? Como aluno. Porque assim, eu tinha um conceito. Quando eu entrei na universidade, eu disse, todo mundo é estudioso, cara. É uma universidade, não é uma escola. Não é uma escola pública que falta professor e tal. É uma universidade, cara. É um negócio sério, né? E às vezes o cara vai lá e eu encontrei muito malandro, cara, assim. Não vamos falar. O cara que dá H na escola. Né? Aí o cara que dá H aqui, né? Malandro é endêmico, assim. Poxa, cara, eu, assim. Porque... Você fala dos interesses. Alguns não são interessados, como outros, né? Então o cara chegou na universidade e tal. Vou dizer uma coisa aqui muito. Mais uma frase do Ezequias. Fica à vontade. Uma vez eu vi os caras chegando à vontade na universidade, né? E aí eu acho que foi uma prova de final de semestre.
Aí eu fui de bermudão e de chinela fazer a prova. Nossa. Aí o professor disse, Renê, cara, isso é uma prova, né, cara? Tá sendo gravado aqui, é uma universidade, você vem tudo, parece que vai pra praia. Pô, aí nunca mais Renê foi de... pelo menos quando tinha prova, né? Então, assim, o professor Ezequias, ele me deu uma outra mente como aluno na universidade, porque o professor me passou a ser mais, não sei se mais sério, mais formal, e isso me ajudou a me transformar num músico mais formal, né? Num aluno mais formal, que é o que todo mundo deveria ter. Então, Você veja, isso eu falei porque se eu viesse de chinela havaiana para essa entrevista, entendeu, primário? Uma camisa curta, regata, chegasse aqui, vocês iam, tudo bem, essa aqui está... Mas vocês iam dizer assim, pô, bicho, não tá uma calça. É porque os alunos... Vai tocar ali, o que acontece muito, Léo, porque eu falava isso, vai tocar na reitoria, solicitação, posso, não sei de quê, né? Isso acontece muito, acho que você tocou várias vezes. Toquei. Na FRN. Aí já pensou se você chegasse. Não é uma questão de diminuição, que você está com uma bermuda, que você é menor, não é isso. É a maneira de se portar, né? Você vai tocar, não vai fazer um vídeo, você vai fazer um show, sei lá, uma cantora, por exemplo, não sei se eu chegar assim, mas meu filho, você bota uma roupinha mais. É só nesse sentido. Porque às vezes a gente tem que falar esse tipo de coisa, mas a escola faz parte, sabe? Mas é muito engraçado que eu rendi mais como aluno, eu aproveitei mais o bacharelado quando o senhor assumiu, né? Como aluno, é tanto assim que eu tenho muito orgulho da minha defesa. Pô, eu toquei demais. Foi muito bom, Pulo do Gato. Me lembro até hoje uma composição de Paulo Bellinati. Cara, eu arrebentei. Eu tenho muito orgulho dessa gravação. Assim, toquei pra caramba, mas o que eu ralei ali. Então, assim, mudou minha cabeça. Aí eu pergunto, professores, o que a gente tem encontrado hoje de aluno? Eu tô fora da universidade há um tempo, né? Tô voltando agora para concluir a licenciatura. E a licenciatura e o bacharelado são dois mundos meio que distintos. O que a gente encontra hoje como aluno? A gente tem, fala aí, sem falar nomes, né? Mas o perfil, professor, atualmente. Eu acho que a gente tem que considerar que a gente está saindo de uma pandemia. Sim. Então é um momento difícil diferente. de avaliar isso aí, né? É Cultura, historicamente, é a primeira área que sofre em tempo de crise. A primeira, a que mais sofre e a que mais leva tempo a se recuperar. Cultura de uma forma geral. Né? Então, você tinha uma movimentação antes, né? A gente teve conquistas para os músicos, como que foi a oficialização do ensino de música nas escolas. Uma conquista para música, eu não sei em que pé está, inclusive, é um assunto que a gente deve até levar lá para a plenária. Ajudou bastante isso, né? Isso é um outro mercado, né? E aí remete à discussão que eu queria até voltar depois, para só fazer um fechamento, para não deixar nenhuma coisa desamarrada lá, mas concluindo aqui. A gente não imagina preparando músicos para simplesmente tocar da noite. Você está acrescentando. Porque para tocar bem, repito, não precisa entrar na escola. Não precisa. Música popular, viu? Que fique bem claro aqui. A música de concerto é uma coisa que você não tem em toda esquina, que você não tem acesso fácil, então a academia é imprescindível para você ser um concertista competente. Eu sou popular, não? Eu acho que a universidade mudou minha realidade e eu, por mim, muitas pessoas entraram porque eu insisti. Tipo assim, cara, você precisa. Pô, o cara ia dar aula lá na minha escola, o cara muito bom instrumentista. Eu digo, velho, vai lá e entra, velho, vai mudar a tua cabeça. E mudou mesmo a cabeça dos caras. Né? Para ser um professor precisa, é imprescindível. Para ser professor é imprescindível. Um bom professor, se você quiser, como eu falei antes do início do nosso bate-papo aqui, a pandemia levou muita gente para a internet para dar aula. Aí você encontra de tudo. Isso. Mas ao mesmo tempo democratizou, porque você tem alunos para todos. Tem aquele aluno que só quer o pulo do gato no sentido não expressão, não a peça. Só quer saber aquilo ali. Ele está querendo, está pagando, o cara está passando, para mim está tudo certo e nada errado.
Você não precisa da universidade para tocar bem música popular. Música popular. A minha opinião sobre música de concerto é outra. Música de concerto precisa sim do conservatório. Precisa. Música popular não. Música popular defende que o cara não precisa entrar na escola para tocar bem. Não, aí a gente tem inúmeros exemplos. Inúmeros. Músicos fantásticos. Mas quando o aluno entra na escola, você tem que mostrar por que você está ali. Então, você pode ser um grande músico, como eu tenho vários exemplos. Já ter seu espaço no mercado. Já toca, já produz, já arranja do jeito dele, né? Já grava, já viaja para tocar. E ele entra na escola de música. E você já é um músico que já tá no mercado. O que é que você veio ver aqui? Veio ampliar competência. Hoje você trabalha aqui. Então, se veio ampliar, se adeque ao que é passado aqui, não é? Ou o cara tenta contornar isso aí do jeito dele. É só para mostrar para ele a importância dele estar ali. Por que ele vai gastar 3 anos da vida dele? E a moeda mais cara, o bem maior que a gente tem é tempo. 3 anos da sua vida olhando para a cara do primata ali. Por quê? Para quê? É para isso. Você, quando terminar esse curso, você, além de fazer o que você fazia, você faz mais isso. Não é que você ficou melhor que os outros. Agora, profissionalmente, como o exemplo que Ezequiel deu, excelente, bicho, tem uma grana ali para defender. Pintou um gig. Eu não sei ler, perdi. Rapaz, os caras tudo me chamam de um músico fantástico, eu sou o cara. Mas aquele gig ali o senhor não vai fazer, porque o senhor não tem essa ferramenta. Profissional não é coisa de vaidade. Eu vejo muito profissional. Eu vi alguns vídeos do senhor, professor, e vai ser bem difícil tirar o senhor, que é da criação, sabe? Não é? É da criação que meu pai dizia assim, não chamar senhor, meu irmão. Não, fica à vontade. Então, eu vejo muito o senhor tocando com outros grandes músicos aqui de Natal e a galera às vezes sem partitura e o senhor com uma estantezinha ali. O que é isso? O senhor tá lendo, é porque pegou a música de última hora, porque o senhor gosta, o senhor quer enfatizar. Eu vi alguns vídeos assim. Definitivamente não é porque eu goste. Eu não gosto. Mas às vezes exige. E aí é mais um bom exemplo. Bicho, aquele gig ali, se não for lido, não rola. Não rola. Eu tenho que preparar a aula, eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que levar a menina na escola. Outro fator de ler música. Levar a menina na escola e etc, um monte de coisa na cabeça. E tem aquele show ali cheio de acorde inimigo, como dizia os acordes tudo inimigo na música. Os acordes tudo inimigo e eu fiz um gig agora recentemente com outro grande músico, talvez já esteja convidado, é o Juliano Ferreira, Joe. Sim, Joe, claro. E as músicas dele são polirrítmicas, né? O tempo todo, é muito compasso, e você tem compasso quinário na mesma música, com ternário, com... É composto, de repente vira simples. E aí a intuição vai pro beleléu, porque não tem intuição que chegue, né? Vai, se tiver um tempo vai, que eu preferia. Mas você não tem tempo. Mas você não tem tempo, aí você vai ter que ler. Vai ter que ler. E assim, como eu falei, gostar não gosto não, eu gosto da música intuitiva. Mas eu tenho habilidade para ler, eu resolvo a parada lendo. Que é isso que eu passo para os alunos que vêm para a escola de música. Bicho, é competência, é só competência. Não é competência no sentido de desmerecer quem não lê. É uma competência a mais. A competência de tocar intuitivamente é tão importante quanto a de ler. Agora você precisa ter as duas, para que você, como profissional, possa ter mais oportunidade no mercado. Entendeu? Quem está fazendo um gig na acho que é Big Band de Parnamirim, é o aluno que tocava só de ouvido. O bicho começou a estudar na escola, fez a seleção, passou. Eu digo, e aí ele tem os dois agora, né, cara? Você ele tem o ouvido e tem a... Só passou. Volta pra banda baile, faz a noite lá tocando pisadinha, tocando aquele sertanejo universitário. É comercial, é tudo música, é profissão. Trabalho, né? Vai pra lá. E depois vai pro ensaio e toca lá na orquestra. O cara que tirar onda com você, manda ele pra lá pro ensaio, manda ele sentar na estante e manda ele ler. Pra ver se ele entende. Não é que você é melhor que ele, mas você tem mais oportunidade que ele. O cara pode ser feliz lá. Ele pode ser feliz lá, sem ler. Não tem nada errado, Renê. Agora, ele precisa reconhecer que os alunos da escola de música estão ampliando. E aquele cara, René, também, só para fechar, aquele cara
que é muito estudioso, que fica lá só querendo tirar música e tudo mais, eu digo, vá tocar. Você vá tocar a inauguração de meio fio, de pintura nova de parede. Vá tocar. Porque aqui você vai virar aquele torcedor do Barcelona que sabe a escalação do Barcelona de Messi, mas não dá um chute a gol. Você precisa entrar no campo e jogar bola, senão isso aqui você pode tirar 10 de cabo rabo no curso, se você não for tocar doutor. Eu só queria acrescentar para não esquecer. Eu acho que Primata agora, para a gente esclarecer aquilo que a gente falou e ficou brincando, os professores estão dizendo. Essa é a função nossa na escola de música, em todos os níveis, em todas as áreas. Quando você procura a escola de música, não é porque lá tem uma coisa do outro mundo, é porque nosso interesse é contribuir, como contribuir com você, e que essa mistura de conhecimento, vamos dizer, mistura, vai lhe tornar, como ele disse, um profissional mais competente. Você pode até usar a palavra completo se quiser, né? Porque completo que você vai para, como você vai lá para pisadinha e se tem um concurso na Big Band você faz. Você tem essa competência. Então essa é a diferença nossa. Eu não vejo nenhum aluno, a nossa missão, digamos assim. Eu não vejo nenhum músico, nenhum aluno saindo da universidade e o cara, pelo menos não me vem aqui à cabeça, alguém que saiu e vive só do ensino ou que saiu e vive só de tocada. Geralmente o cara tem que fazer os dois para sobreviver, né? Aí você entra já num outro tipo de profissional. O Primata está falando eu acho profissional técnico no instrumento, né? O que eu estou querendo dizer é que assim... Mas hoje mesmo técnico e barro. O que eu estou querendo dizer é que a universidade ela vai te formar para passar num concurso, para ser professor numa instituição, para ter uma formalidade, né? Como hoje eu tenho, dou aula numa escola e tenho um trabalho formal. E dou aula de música popular brasileira, de Djavan, Tom Jobim, pro cara lá e tal. Então os dois universos me trazem uma renda, né? Se o cara só lê, ele reduz o campo de trabalho dele, né? Exato. Por isso que você tem que ampliar, né? Ser aberto. Faz parte. Se o cara só toca de ouvido também. Diverso. Não é que existe um lado, uma área melhor que a outra. A nossa proposta é que você una as duas. E assim, não é uma questão de vaidade, é uma questão profissional. Você vai ter mais oportunidade de trabalho, seja ela formal ou seja ela prática livre. Mas você pode trabalhar nos dois campos, então você tem mais oportunidade. Pintou o gig lá, que o professor Ezequiel citou como exemplo, você vai faz. Pintou um gig que é para tocar intuitivo, você vai gravação, faz. Né, Primata? Gravação que é escrita, você vai faz. Gravação, tem um arranjo aqui hoje de tarde. Pintou uma pandemia. Vou ter que me virar para dar aula. Você consegue organizar uma coisa... Ferrou muita gente, né? Que só vivia... Muita gente só vivia da tocada, sei lá. O cara tocava, a renda dele era mais de... Aí fechou tudo, fechou o bar, fechou tudo. E aí, bicho? A gente vivia feliz, bicho. Conheço pessoas que viviam felizes só tocar. Viviam bem, não reclamavam da vida. Mas quando isso chegou... Quando chegou a pandemia... A pandemia foi... O cara viu tocha. Né? Divisor de água. Né? Mas enfim, eu acho que isso é bom que fique esclarecido. Às vezes eu sou mal interpretado. Alguns alunos dizem, professor, todo mundo tem que ler. É por essa razão. Quando eu ministro prática de conjunto na escola, René, não tem que ler. Digo, bicho, se for botar música para vocês tirarem do ouvido e tocar aqui, vocês estão fazendo o que vocês já fazem muito bem. Não fazer o que você não faz, né? Não fazer o que você não faz. Tá aqui lido. Eu mando áudio, mando as partituras. E durante os ensaios eu digo, compasso tal. Vai lá. Batera. Que os caras tá vendo o compasso? Tá vendo essa colcheia aí? Mas quando eu não tô falando dele, naquela hora tu faz assim, ó. Tchá-tchum, tchá-tchum. Não. Compasso tal. A colcheia ali. Tá vendo a situação ali? O cara vai lá e olha. Essa é uma prática que o ambiente prático não favorece. E ele tem um ganho. Teve uma situação que recente, assim, quando eu entrei na universidade, a primeira prova que eu fiz foi o professor Álvaro Barros e Danilo Guanais, na minha banca, né? E eu fui reprovado, toquei Jesus, a Alegria dos Homens, no violão, e aí tinha um aqui alter, eu não sabia nem o que eu queria alter, eu tava lendo, começando, então eu li reto, né? E era tá, e aí eu fui reprovado e entendi, tudo bem, foi justo. Aí me preparei Dilermando Reis, se ela me perguntar, fui lá, 8 meses depois, fiz a prova,
passei. Aí teve uma leitura à primeira vista, teve uma leitura de cifras e eu fiz a prova teórica, né? Aí, recentemente, eu estou preparando os alunos para a universidade e agora você grava um vídeo, né? Aí teve uma situação que entrou um aluno e aí o professor Eugênio estava com um aluno que não sabia ler. O cara tinha entrado porque tinha gravado e tal. E aí? Tem entrado aluno assim? O contexto... Isso trouxe, né? Isso aí acontece. Isso foi ruim. Eu digo, pô, eu ralei 2 anos, ralei 2 anos para entrar na universidade e hoje o cara grava um vídeo. Nada conta assim que polêmico aqui, criticando a universidade. Você tá falando no técnico, né? No técnico. Eu acho que no técnico, sim. No técnico. Porque o bacharelado... Não, mas eu acho que o bacharelado não... Também é por vídeo. Teve um aluno recente... Agora eu vou esquecer. Eu esqueci o nome do aluno, mas teve um aluno... Continua por vídeo, né? Teve um aluno que eu preparei para ele entrar. Eu ensinei... Eu estudo o número 3 de Vila Lobos, eu acho, para ele entrar. Não lembro, uma pecinha e tal, não lembro. Sei que eu preparei ele para ele entrar, ele entrou. Pronto, só com um vídeo. De certa forma, eu fiquei um pouco chateado. Eu disse, poxa, eu ralei tanto. Isso. E quando entrei, também entrei mais preparado. Entrei já lendo. Veja, René, isso aí veio com a tentativa de ampliar as vagas e ampliar o acesso. O acesso, né? Aí trouxe... Eu não sei no técnico, o técnico é mais recente isso aí, não? Acho que foi o segundo teste. Já faz tempo na graduação que tá, acho, desde 2016, por aí. Acontece isso sim, inclusive nas disciplinas teóricas. Por exemplo, o professor vai dar aula de percepção e de harmonia e ele tem uma primeira aula porque os alunos eles não conhecem uma escala maior, por exemplo. Eles não lembram como forma a escala de Mi bemol maior, né? Então acontece, aí tem que... É uma coisa que a gente está refletindo. Agora acontece também... teve essa pandemia, eu não sei, na verdade que eu estava afastado, mas eu acho que teve um problema sério de alunos, né? Eu acho que todos os cursos, e como o Mata falou, o nosso curso de arte, os cursos de arte, foram já afetados. A pandemia, então, a pandemia fez a escola se modernizar, com isso trouxe um problema. Então o vídeo ele traz esse problema. Porém, veja, mesmo que fosse ao vivo o teste, vamos colocar ele ao vivo de novo, né? Presencial, né? Você vai ver essa peça, o Estudo 3, um camarada num vídeo no japonês mostrando lentamente como você vai fazer tudo. Um aluno, qualquer um quer fazer, eu querendo dizer assim, você falou, o vídeo, você vai lá, grava seu vídeo, passa a semana gravando e tal. Mas também, se for ao vivo, você pode também não ler nada e aprender sozinho com vídeo aula. Não, mas na minha prova, depois de tocar, eu tocava 2 obras e ele colocava 8 compassos para mim ler. Uma leitura à primeira vista. Não tem nada. Atualmente o teste não tem nem teoria, nem tem essa coisa à primeira vista. É por vídeo, né? Você avalia a aptidão. Isso, vamos ver o que é que isso nos traz. No ensino tradicional, o professor de instrumento não se preocupa com sua habilidade de leitura. Agora a gente está em outra época, né? Como a gente não tem um ensino formal no fundamental, um ensino de música no fundamental, você afunila muito essa demanda. Só vai entrar na música quem, porventura, tenha tido a oportunidade, seja porque o motivo foi, de ter estudado música, para entrar na escola de música, e você tem você tem musicalidade nas pessoas e as pessoas querem aquilo, enfim. Pode ter, mas aí a escola vai ter que, de certa forma, mudar o programa, né? Se entra muito aluno exatamente. Com essa, vai surgir disciplinas extras. Etc, entendeu? Etc. Então a escola vai se adaptar a essa realidade, né? Junto com a proposta, né? Que foi 2017, 2016. Por aí. Tinha a proposta da criação, que é a linguagem de estruturação, né? De uma disciplina que era para atender essa demanda de gente que vinha sem essa formação. Agora, ao mesmo tempo, bicho, isso é papel do professor também, cara. Professor do instrumento. Mas trabalho, mas onde você... que já se faz muito, né, Fernando? Você se faz demais. E assim, fazendo mais filosófica a discussão, quem veio primeiro, os conservatórios ou a música? Foi a música. É a música. Os conservatórios vieram depois para sistematizar o conhecimento. Não foi a partitura que um cara criou, aquele pentagrama, para depois começarem a tocar. Foi o inverso.
A música é o principal, a música é o objetivo. Entendeu? Então, assim, para mim é muito natural você ensinar, eu pegar alunos que têm quase nenhuma formação em música, quase nada. E durante o curso ele vai tendo contato o tempo inteiro. É claro que aquele que não acompanha esse conhecimento que precisa ser, essa educação que precisa ser também paralela junto com a do instrumento, ele fica pelo caminho. Infelizmente a gente também não tem uma varinha de condão, né? Você como professor sabe disso, você faz o possível, mas agora você lê e você toca, não, depende do cara. Vocês já ouviram falar do método Suzuki alguma vez na vida? Sim, claro. Qual é o princípio do Suzuki, usado muito para o violino, né, para as orquestras? Do Suzuki. Ele na teoria dele, era a criança aprende a falar primeiro. A criança não aprende a ler. A criança não está com 1 ano de idade, 8 meses, lendo. Mas ela já está na barriga da mãe, já ouvindo os sons, as vibrações. E tanto é que ele, isso é para dar um exemplo do Suzuki. Então, tem um que sempre é muito trabalhado aí, mais para orquestra, mas tem para os instrumentos. Tem para piano, eu acho que tem para que é isso? Instrumentos. Ele vai repetindo, coloca as bolinhas, as cores, e muitos deles se tornam em solistas estupendos. E com a leitura... A proposta então, é ser intuitivo, né? A proposta é ser intuitivo. No início, ele aprende a tocar. Depois ele vai ler. Muitos músicos aqui, eu acho que no Brasil inteiro, isso na década de 70, o camarada queria tocar. E não podia. Os cursos todos eram 1 ano de solfejo. Não sei se você... Não alcancei, graças a Deus. Não, era assim, meu amigo. Eu alcancei. Lá nesse curso que eu falei que eu comecei, eu tinha que, para ter aula de instrumento, passar 6 meses tendo aula com essa aula que eu falei. É muito existente. Que hoje é demais. Que hoje você pode... Você quer tocar. Por exemplo, eu tenho um aluno, mandar um alô aqui para ele, o William Cunha, né? Ex-militar, hoje ele é professor de aviação, né? Piloto. E ele estuda comigo, não sei, uns 4 anos, não vou lembrar aqui não, mas faz tempo. Cara, e ele, qualquer música clássica aí, do stand da MPB, Tom Jobim, Djavan, ele toca. Se eu passar, ele toca. Pega os acordes com 13ª, com 7ª. E a gente está iniciando agora improviso, ele estou ensinando para as escalas maiores, os shapes, as pentas e tal. E aí ele disse, professor, eu entrei em crise e tal. Aí eu toquei Retrato Brasileiro, Baden Powell, na última aula eu fiz presencial com ele, toquei, ele... Eita, isso aí. Eu disse, pronto, isso aqui, e agora a gente vai iniciar a leitura, porque fica muito ruim ensinar um violão solista para o cara que não lê. Ou eu invento um código, que é mais fácil eu ensinar a leitura. Então, depois de tantos anos estudando, pegando MPB, fazendo escala, dessa forma intuitiva e mais natural, agora a gente vai entrar na leitura para que ele possa estender um pouco mais o gênero e tocar outras coisas, né? Porque se o professor hoje ele for querer ser acadêmico no mercado, ele se dá mal, ele não consegue conquistar o aluno nem manter aluno, né? Estímulo, né? Não tem estímulo, porque o cara, como ele está falando aqui, e também na universidade também. O cara quer resultado, ele quer tocar bem, né? Vou embora. Quando eu entrei na universidade, a minha cabeça foi assim, agora eu viro fera, agora eu vou virar um fera do violão, né? Na minha cabeça. Mas depois eu vi que o cara tem que ralar pra caramba, estudar muito, né? Então, falando que a gente precisa hoje motivar o aluno, ensinar ele a tocar, ter algum resultado, para depois, de uma forma muito leve e didática, ir passando esse outro lado, né? Todos os meus alunos são assim, é tanto que eu não tenho aluno que eu ensino por partitura. Esse está sendo em muito tempo o primeiro, né? A maioria em harmonia funcional, como entende os acordes de empréstimo e tal, já está nessa parte, depois que já pegou os estandes da MPB. Então é assim que funciona no mercado. Tem até o Danilo, que, né, do baixo elétrico e o acústico, que me falou que o senhor indicou um aluno para ele e ele foi lá ensinar e foi ser acadêmico, ó. E aí ele voltou pro senhor e falou, professor, o cara não estuda direito. E eu fui lá e ele não viu a postura. Aí ele falou que o senhor disse assim, olha,
esse mercado aí é outra pegada, Danilo. Você tem que... Não é como aqui na universidade, né? Você tem que... O cara só quer se divertir, o cara tinha grana e tal. Então é mais ou menos assim que funciona mesmo, né? Conscientiza, os senhores conscientizam os seus alunos dessa realidade fora? Claro, você tem que se adequar ao mercado. Eu acho que uma das coisas que está influindo lá na nossa procura é porque a internet hoje está ofertada todo nível de professor, né? Eu falo nível assim, para quem quer o básico, para quem quer o avançado. Está lá. Como organiza o conteúdo é outra discussão. Mas está lá, oferecido. Então, muitos dessas pessoas, dessa demanda, querem só o pulo do gato. Como eu falei anteriormente. Eles querem aprender aquilo ali e pronto. Então tá tudo certo, bicho. Você quer aprender isso aqui, eu lhe passo, você me paga, tá tudo certo. Eu não vejo nada errado nisso. Por isso que eu acho muito democrático. E acho que isso aconteça. Minha crítica é só na organização do conteúdo. Que às vezes eu acho meio confuso e eu acho que mais Pula etapas, né? Pula etapas, complica. Não, termos e, sabe, o que fala, assim, às vezes contradiz uma coisa que é básica. Todo mundo entende modos gregos, todo mundo é fera nos modos. A informação é muita coisa, né? Pra filtrar isso. Esses dias eu tava zapeando esses YouTube, né, essas lives dos caras, e assim, vi grandes músicos dizendo: esse negócio de você tocar por diagrama, os tais shapes, tá com nada não, ó. O cara super solista, né? Tá com nada não pensa em diagrama não. Eu fiquei pensando assim: professor, tá mentindo. Muda aí a afinação das cordas e toca sem diagrama aí pra mim ver. Você não tem como tocar sem diagrama não, bicho. A iniciação no nosso instrumento de corda é diagrama, bicho. Os desenhos, né? O cara tá querendo inventar a roda, né? Como se diz. Claro que se você ficar bitolado no diagrama, você vai ficar previsível, vai ficar frio, vai ficar sem graça com corda. Agora você não pode dizer que diagrama não tá com nada, meu irmão. É sobre essas coisas que eu falo. Olha, para você falar a sua ideia, você tem que saber como você vai falar. Você tá falando... E também tem muita gente associado diagrama. Eu associo sempre o diagrama à pauta. Mas você pensa, que é a digitação no violão que se fala muito. Digitação. Você muda para cá, é o quê? Uma digitação, um diagrama. Você está aqui, você está ali. São diagramas. A gente pensa aqui, a fotografia realmente, e você vai para o cavaquinho, vai para a viola, vai ter todo instrumento de corda, contrabaixo. Então eu não diria que é uma coisa, do que eu entendo, que todos esses elementos, se você junta para o aluno, essa associação. Professor, desculpa lhe interromper, a gente tem uns 15 minutinhos aqui para encerrar, e a gente acabou nem... Vamos pegar esse finalzinho para falar do seu trabalho, a gente nem... Pô, o papo foi tão bom. Foi, né? Tão bom, né? Deixa eu Vamos marcar outro. Vamos marcar outro. Não, vai ter a revanche. Fala um pouquinho desse seu trabalho. Veja, durante esse ano eu desenvolvi essa pesquisa, cordas e toques. E foi assim, foi muito legal, né? A pesquisa, apesar de estar nesse tempo de pandemia, e a minha proposta era encontrar mais músicos intuitivos, né? E o que eu queria é da tradição oral, da cultura popular, que esses realmente... Não, isso aqui é um samba de brejo, depois eu faço um coco, e aqui é um baião de banda de pífano. Né? Tudo isso ele dizia, não, basta, mas o que? Não, baião de banda de pífano. Tum, 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 tum. Essa nota aqui vai ficar vibrando mais. Então, é conhecimento que eles têm, mas ele não vai... Ele até brincou comigo e disse, não, mas tem um menino lá em Caruaru que escreveu tudinho, viu? Isso que eu estou dizendo. Ele disse, foi lá, filmou. Eu digo, mas eu acho que lendo não vai funcionar. Não vai refletir. Então, eu encontrei o que eu queria dizer. A minha ideia era essa. Na pandemia eu não pude. Porque isso envolve muita gente. Tá? Multidão, né? Você tá... E não... Quando foi que começou a vacinar? Eu perdi um pouco nesse sentido. Só agora, depois da terceira dose, segunda dose que foi. Mas então, eu desenvolvi essa pesquisa que envolvia esse encontro, né? E o que eu consegui foi a colaboração desse zabumbeiro, que é o mestre Bastos, que ele pertence a um grupo centenário de banda de pífano, né? E ele colaborou, e também aí um colega nosso, Fernando Dedos, gravou 2 shows comigo. A ideia era fazer dessa pesquisa shows ao vivo, mas por conta da logística e tudo que envolve para custear, né? E isso não foi possível. Então a gente fez uma gravação
A gente gravou agora no mês de março, lá no laboratório de produção musical da Escola de Música, que tem feito trabalhos excelentes. Eu acho que vocês acompanham dos professores, dos alunos, né? A gente pôde gravar lá e a gente vai passar esse vídeo, né, com essas releituras. Eu gravei 8 releituras nesse vídeo, né, com os instrumentos que envolveram a pesquisa. Foi a viola de 10 cordas, o violão de 8 cordas, o violão de 6. E no final eu toco o marimbau, que é esse instrumento que foi, digamos assim, redirecionado, né? A ideia básica é o instrumento com o marimbau de lata. Ele vem do marimbau de lata, e que é esse instrumento aí. O que acontece? Ele parece, aquela coisa de parecer ser simples, mas quando você vai afinar né, mudar, é um desafio, né? Então eu gravei uma música com ele. É um programa de pós-graduação, né? Isso, foi uma pesquisa desenvolvida lá na programa de pós-graduação em música da UFPB. Na área de performance, educação. O senhor vai escrever isso e vai ter, vai ter gravação também? Qual é a minha, no meu projeto? Primeiramente era música. Então, o foco do meu projeto foi fazer esse show, montar esse espetáculo, o concerto, né? E, claro, agora, como nós estamos num ambiente de pesquisa, a gente vai falar sobre o que a gente fez. Mas eu primeiro quis fazer. O foco era a música, né? Vai ter um produto como a sua gravação do além desse vídeo. Esse vídeo, um produto já. E aí, comunicações, eu gostaria de fazer presencialmente, né? Ao vivo. E eu vou escrever um artigo sobre o processo. Que legal. O processo que levou a isso aí, os timbres, os instrumentos. E, além disso, eu dei valor a um gênero, quer dizer, não é que é valor, eu acrescentei o que descontinuamente se faz, pelo menos na minha experiência na academia, que é gêneros como forró, não se inclui, assim, são músicas menos... Eu vi isso na viola, muito elaboradas. Mas eu, há muito tempo, tenho curiosidade de quando você encontra músicos de forró, mas eu falo não só do forró, porque quando a gente fala forró, você sempre joga aquela prática do forró, digamos assim, de massa, aquele forró que chama do mercado. Mas existe um outro cultivo, né? O senhor falou gêneros aí que eu nunca tinha nem ouvido falar. Isso aí são ritmos, aquele do samba de brejo, o baião de banda de pífano, né? Mas isso era dentro a riqueza cultural do que ele acompanhava, né? Então, como é que eu estava dizendo? Acrescentei 2 forrós nessa gravação. Um forró de um violeiro de Pernambuco e de 2 compositores, João Lira e Adel Macoverde, que é o Forró na Penha, e um forró de um pifeiro lá, que eu conheci, muito conhecido, inclusive, esse tema. Se não fosse a pandemia, o senhor teria tido contato com outros músicos intuitivos, né? Eu gostaria, exato. Né? Mas enfim, e aí acrescentando esses instrumentos, então foi esse o trabalho que a gente fez esse ano, né? Agora a gente vai escrever sobre ele, sobre esse Quando processo. Eu crescer, eu quero ser como o senhor, professor. Sobre o processo. Que é isso, muito legal, muito legal. Serás massa, muito mais. Muito legal, parabéns pelo trabalho. Eu escutei algumas coisas, muito Brasil. De abril, no canal da Escola de Música e no meu canal. Que legal. Aí a gente vai... Pronto, nesse corte aqui, somando essas informações que eu vou fazer corte dessa apresentação aqui do seu trabalho, a gente põe contato, as datas, tudo certinho, né? Mas muito legal. Obrigado. Extremamente. Eu que agradeço muito aí o papo aqui. Que legal. Privilégio aí estar aqui com você. Assim, é um investimento aqui da minha parte, né, nesse projeto, e eu vou aprender muito, cara. Vou trazer educadores, eu quero fazer algo relevante, assim, para a educação da música aqui em Natal, né? Me vejo fazendo isso, como o Santo falou, eu me vejo mesmo como professor, assim, sempre me enxerguei como professor, e quero fazer algo relevante, né? Não vejo, a nossa profissão é tão desvalorizada em todos os sentidos, desde os nossos pais, né? Tenho certeza que a maioria dos músicos que eu vou trazer aqui teve alguma dificuldade para vencer essa barreira da aceitação da família, porque é uma vida de relação. Se não tiver paixão... Por exemplo, se eu dou aula numa escola formal
tenho aluno particular, estou aqui no podcast, posso gravar, dou aula num projeto social na igreja, a gente chuta 5 empregos para poder, às vezes, fazer uma renda, né? A não ser que você passe num concurso, vire um professor de uma instituição e tal, aí a realidade muda. Mas mesmo assim, para isso tem que ter mestrado, tem que se formar, ou seja, é muita relação. Esse semestre eu estou começar a escrever minha monografia, meu amigo, então vai ser punk. Imagina, eu estou aqui no podcast, que dá trabalho, porque eu tenho que entrar em contato com o convidado, pegar os dados. Essas artes é eu que faço, cara. Eu que aprendi na pandemia a fazer essa parada. Eu não sabia fazer nada disso, não. Hoje eu abro o Canva, penso nas ideias, design. Isso é eu que faço. Por quê? Porque teve que aprender, né? A mexer, não sabia mexer no Zoom, cara, no Google Meet. Nunca usei, tive que aprender, eu gravo. Todo mundo se virou. Então, assim... Então eu quero, cara, fazer assim algo relevante. Quero trazer pessoas relevantes para falar coisas que influencie, inspire alunos, né? Eu que gostaria que tivesse fila e não tivesse vaga para a quantidade de pessoas querendo entrar na universidade, né? Eu saí lá do Bom Pastor, da favela do Salgadinho, né? Hoje é comunidade, que é mais chique, para a universidade. Mudou minha cabeça, meu emprego me deu possibilidades, conheci pessoas importantes, então eu aconselho, eu quero fazer isso em bairros humildes, levar pessoas a entrar na universidade e ter uma mudança de vida. Bonito. E ver que a música pode sim transformar e que a gente aqui somos influenciadores. Que exemplo é você, viu, bicho? Parabéns. Grato demais, grato. Gente, eu queria agradecer, queria dar 2 minutinhos para vocês agradecer. Pega esses presentes aqui. O William Silva lá, o confeiteiro, cara, se vocês quiserem encomendar, esse cara é um artista. Rapaz, além desse bolo, a gente ainda vai ganhar aqui o bolo tá bom, maravilhoso. Uma parada aqui para vocês depois do almoço aí comer. Nossa! Bonito. Muito legal, cara. William Silva, muito obrigado. Parabéns, muito Esse cara é um artista, ele faz tudo que você imaginar no bolo, a imagem de desenhos incríveis, Pokémon, o que você imaginar esse cara faz, é um artista. Muito gostoso. Parabéns demais, William. Que legal. Então, 2 minutinhos para vocês agradecer aí o término, o professor Primata primeiro. E novamente agradecer e parabenizá-lo pela iniciativa, parabenizar toda a equipe desse apoio aqui, tudo com muita competência, com muito cuidado. Parabenizá-lo pelo seu perfil. Você tem o perfil do cara que a gente espera que os alunos encontrem, né? Não exatamente assim, mas que empreendam e que consigam, na área de música, seja de que forma for, conseguir seu espaço. É para isso que existe a escola de música. É para isso que existe esse ensino. É para criar mais oportunidades para os músicos. Repito, a música, você pode viver bem, você pode aprender partitura, você pode aprender teoria, fora da escola, pode. A escola não é imprescindível, principalmente para músico popular. Para músico de concerto, a minha opinião é diferente. Mas, para aqueles que têm interesse em entrar na escola de música, tá aqui o cara. Obrigado. Tá aqui o cara. O cara que mostra aqui uma história de foco, principalmente foco. Um cara que teve foco, é um cara que acreditou no seu talento, que brigou contra todas as dificuldades e consegue hoje seu espaço na sociedade, seu espaço como profissional, com dignidade. Você pode trabalhar com músicas em qualquer área, não existe desmerecimento em nada de trabalhar, seja na noite, no baile, na gravação, na igreja, você pode trabalhar com música em qualquer lugar. Agora e nós esperamos que vocês trabalhem com mais competência no sentido de mais oportunidades. Esse é o objetivo da Escola de Música. Como músico, eu repito, sou realizado como professor. Eu tive grandes experiências e não que eu não tive um professor de contrabaixo. Todos os músicos com quem eu toquei, sejam baixistas ou sejam de outros instrumentos, foram os professores. Como são, porque a gente está aprendendo o tempo todo. Verdade. Então, assim, eu como músico hoje, eu agradeço a todos que me deram a oportunidade de dividir música comigo, né, fazer música comigo. Agradeço os ensinamentos, todos os ensinamentos. E espero que meus alunos também consigam esse espaço
que consigam ter essa experiência, essa sensibilidade para aprender o tempo todo, profissionalmente e musicalmente. E, Obrigado. por fim, muito obrigado, René. Vou trazer muita gente que o senhor influenciou aqui. O seu nome vai ser citado. Professor Ezequias. O professor Primata já deu um fechamento em coda fantástico. Então, eu queria agradecer a você a oportunidade de bater esse papo. Importantíssimo isso que você está fazendo. Você está criando ambiente, você está criando consciência. Tudo que você inventa, você consegue, porque você saiu de lá, como você disse, fez uma escola, conseguiu se destacar e ganhar a sua vida. Aí veio essa pandemia, você se reinventou. Que não foi fácil para ninguém, nem para quem já estava no mercado há décadas, né? Teve que ser bom, enfim. Mercado que eu falo em todas as áreas, né? Na arte, quem trabalhava com cultura... Tem que ser artista. Meu amigo, olha, imagine, viu? A gente via... Bom, enfim. Então, René, eu quero desejar muito sucesso nesse meu projeto. Né? E vou ser um apreciador a partir de agora. Vou acompanhar aí seus legal. programas. Tá certo? E uma gratidão aí Deixa eu só tirar uma selfie aqui para final da gravação. Tirar uma selfie aqui. Gratidão também por ter me convidado no dia desse camarada aqui, viu? É engraçado que eu não tô planejando, assim, eu não tô planejando, mas a galera tá comentando isso, pô, que legal, bicho, assim, eu fiz um encontro de Stallone com Kaká. Deixar a torta aparecendo. Cadê? Eu tô gravando, rapaz, peraí. Aí. Nosso brilhou aqui, deu certo. Pronto, você manda pra gente aí. Rapaz, ganhamos ainda um... Não é, cara? Cara, que fechou aqui, obrigado. Eu vou só... Não, eu vou só dar um joinha no toalete aqui. Tá bom. Eu tomei bastante café.